O dissidente. Durante anos, eu aturei com paciência e com firmeza o desprezo e os insultos de Robert Cressy. Aturei, não tolerei. A firmeza vinha do conhecimento que um dia eu iria matá-lo. A paciência era filha da necessidade. Eu tinha que achar o método perfeito. Foi por essa qualidade de paciência em meu caráter, a ela é que eu atribuo o meu sucesso. Conheça teu inimigo, é o que diz a Bíblia. Eu tinha todos os motivos para conhecer o meu. Eu conhecia Robert Cressy desde que ele era um garoto bem pequeno e muito detestável. Precisamente o tipo de garoto detestável que você tem certeza de que crescerá e se tornará um homem detestável, garantindo que a natureza iria desenvolver esse erro. Ela o fez. Foi dada a mim a incumbência de corrigir tal erro. Aos 7 anos, Robert Cressy parecia uma criança normal, apenas mais normal do que a maioria das crianças, admitindo-se que o normal seja uma raridade. Mesmo então, normalidade era sua característica mais saliente. Ele cheirava a normalidade, de seus punhos imaculados e de seu cabelo vaselinado, de seus bem polidos sapatos tipo Oxford. Nesta idade de homem de sociedade, eu fui chamado de muitas maneiras, inclusive de beatnik. Isso porque eu me recusava a barbear-me 2 vezes por dia, e porque recusava pagar a ultrajante soma de $1,50 a cada 2 semanas por um corte de cabelo. Eu próprio o cortava quando achava necessário. Tinha certeza de que ninguém sequer imaginou em acusar Robert de pertencer a uma confraria de estilo próprio de malucos. Totalmente o contrário. Foi justamente ele quem primeiro aplicou o epíteto pejorativo à minha pessoa. Olhe-se no espelho, disse ele, entrando sem ser convidado, em minha loja de tabuletas. Você está se tornando um beatnik de meia-idade. Algo deteu-me, impedindo que eu o pegasse pela garganta ali mesmo. Como eu detestava aquele homem. A raiva me deixava maluco. Complacência é o rumo de nossa sociedade, e um homem como Robert Cressy é um símbolo de complacência. Mas era Robert Cressy um homem? Ele mais parecia uma máquina. Por mais que eu o conheci, ele vivia sua vida com a precisão de um cronômetro. Na escola, ele sempre era pontual, enquanto eu sempre era chamado para explicar ao professor e ao diretor o motivo de meus atrasos. Como ele se satisfazia com os castigos que eu recebia. Ele nunca se atrasava, nem uma vez, fato que ele nunca se cansou de me recordar. Bem, eu o detestava bastante no tempo da escola, mas minha aversão por ele tornou-se uma madura emoção, desenvolvida num período de muitos anos. Por alguma razão, eu nunca percebi ser capaz de escapar de um mundo dominado por Robert Cressy. Cedo eu tentei descobrir seu segredo. Que ele possuía um segredo eu tinha certeza. Eu me lembro de estar sonhando, sonhos violentos, nos quais Robert estava rindo de mim. E eu procurava acertá-lo com um soco poderoso do meu punho. Depois ouvia caído a meus pés, sua cabeça rachada, não revelando sangue e cérebro, mas uma série de pequenas engrenagens, molas e rodas denteadas, cheias de óleo, tudo funcionando maravilhosamente como um relógio suíço. Ele ainda estaria sorrindo e eu começava a gritar, depois acordava. Um caráter pessoal pode ser visto nos hábitos básicos. Não há nada mais revelador, por exemplo, que como e o que uma pessoa come. A rotina e o menu diários de Robert, no papel, pareceriam mais um horário de trens do que a história diária de um homem. Mas isso seria Robert. Seria algo mais ou menos assim. Café da manhã, 7h15. 2 ovos mal passados numa torrada, café preto. Sai de casa,
8 horas, ônibus para o trabalho. Escritório, 8h30, Centro Internacional de Processamento de Dados. Almoço, 12 horas, um prato de sopa, sanduíche de atum e uma maçã. Escritório, 13 horas. Sai do emprego, 17h30, ônibus para casa. Jantar, 18 horas, carne, vegetais, batata, sem sobremesa. Cama, 21h30. E então, aí você o tem, Robert Cressy completo. Meu inimigo. À noite, ele podia dar um passeio ou ir a um cinema. Nenhuma outra atividade. Comer, trabalhar, dormir. Trabalhar, comer, dormir. Ele era uma nulidade dos dias modernos. Por que matar uma nulidade? Porque ele estava vivendo, refutando tudo o que eu era e tudo em que eu acreditava. Liberdade de monótona rotina. Abusar de algo quando é agradável abusar. Responsabilidades para ninguém, exceto para si mesmo. Viver uma vida descuidada. Mas eu não podia viver descuidadamente com Robert Cressy ao meu redor. Ele estava sempre ali, para lembrar-me das minhas faltas quando eu faltava, para diminuir minhas façanhas quando eu conseguia alguma coisa. E quando eu sentia sangue em meu rosto, ele estava ali, sorrindo. E ele estava ali quando Laura deixou-me. Eu estive bêbado durante uma semana. Durante uma semana, eu vivi de nada, apenas com o conteúdo das garrafas e com a pequena loja, onde eu tentava conseguir dinheiro bastante, como um animal pintando cartazes, para suportar meus desejos em conseguir algo grandioso em nome da arte, com garrafas de todos os tamanhos e modelos, espalhadas por ali. Quando Robert encontrou-me deitado em estupor, no catre imundo, em meu escritório. Ele surpreendeu-me. Sim, ele surpreendeu-me. Muito bem, é isso que você deve fazer, não, Bradley? Beber até ficar maluco, ao invés de reerguer-se e admitir a você mesmo que você é um estúpido, um tolo que está desperdiçando sua vida. Você realmente pensou que merecia uma garota como Laura? Você realmente pensou que ela iria continuar com você, uma vez que ela havia descoberto que você havia sido despedido por incapacidade e responsabilidade, sendo você uma pessoa desorganizada? Deixe que isso lhe sirva de lição, Bradley, se é que você ainda é capaz de aprender alguma coisa. Erga-se e procure organizar-se. Deixe de lado todas essas ideias idiotas de ser um artista, um gênio, e comece a pôr a sua vida em ordem. Um homem apenas consegue ter sucesso se ele cria algum modelo para servir-lhe de guia. Eu nada disse. Eu já tinha ouvido tudo isso antes. Eu escutei todo o seu discurso e pensei em Laura, como eu a amava e como ela era amiga de Robert. Eu percebi que a hora de matá-lo havia chegado. Levou alguns dias até que eu me acalmasse completamente. Eu queria estar bem calmo para o que iria fazer. Eu estava preparando-me para matá-lo. Eu iria matá-lo de um modo que iria humilhá-lo e humilhar a tudo que ele apregoava. Depois de 3 dias, eu podia apertar uma navalha entre os dedos sem temer cortar-me o rosto. Barbeei-me, tomei um longo banho. Depois disso, saí, cortei o cabelo e comprei uma nova muda de roupas. Mais tarde me admirei no espelho, zombeteiramente, negando a mentira que eu vi ante mim, negando qualquer relação entre isso e o meu verdadeiro eu. Naquela noite, eu convidei Robert. Ele estava assombrado com minha mudança. Foi quase isso que vi na expressão de seu rosto quando ele me olhou pela primeira vez, entrando depois na loja, que estava limpa e com todos os objetos em ordem. Eu sorri. Você não deveria estar assim surpreso, Robert. Depois de tudo, isso é uma obra toda sua. Você vê. Eu decidi aceitar o seu conselho. Você está diante de um novo homem, criado por sua inteligência superior,
por sua visão das coisas. O medo foi substituído por um olhar de grande satisfação em seu rosto. Por causa daquele olhar, eu poderia tê-lo matado ali mesmo, mas eu recordei meu voto de paciência e continuei com meu plano. O que você acha de um drink, Robert? Lancei a pergunta tão casualmente quanto possível. Esse era o passo crucial. Robert raramente tomava um drink, e quando ele morreu, tinha tomado apenas um, não mais. Mas apenas um era o quanto eu precisava para apanhá-lo. Bem, muito bem, Bradley. Esta é uma ocasião. Apenas um, contudo. Preparei-lhe um bourbon com água. Ele olhou-me curiosamente, procurando ter certeza de que eu não estava pondo uma dose a mais. Tocamos os copos numa saudação. Para um novo homem, para um novo homem. Bebemos em silêncio. Robert bebeu o seu rapidamente, como se beber fosse meramente um aspecto social, que deveria ser encerrado tão rápido quanto possível. Quando ele estava engolindo seu único drink, eu acenei-lhe para que fosse até um canto do quarto, onde havia um cavalete com alguma roupa por cima. Ele deveria dar uma última olhada no meu trabalho de artista. Nós mesmos nos beneficiamos de nossos mistérios, eu disse, observando-o cuidadosamente. Este é o meu último trabalho, e levantei o pano que cobria o quadro. Por quê? É Laura. Sim, disse eu. Dê uma boa olhada para ela. Será o seu último olhar. Então acertei-o bem de trás da orelha com um velho saquinho cheio de areia. Ele bufou como um saco de ar que se esvazia e caiu ao chão, inconsciente, defronte do quadro. Trabalhei rápido. Ele ficaria desacordado por um bom tempo, mas eu não desejava que nada pudesse me atrapalhar os planos. Tirei o seu sapato esquerdo e sua meia. Então peguei uma grande agulha hipodérmica de uma gaveta e a enchi com bourbon. Quando eu terminei o trabalho e tinha calçado outra vez sua meia e seu sapato, em suas veias havia uísque suficiente para matá-lo. A marca da seringa hipodérmica seria muito difícil de ser descoberta em seu tornozelo. Eu chamei a polícia. Na hora em que eles chegaram, eu tinha bebido bourbon suficiente para parecer levemente embriagado, mas eu ainda sabia o que estava fazendo. Ele apenas tombou, disse eu, nervosamente, para o policial. Nós tínhamos feito uma aposta. Eu apostei que ele não poderia beber meia garrafa de licor, e ele apostou que podia. Ele apanhou a garrafa e bebeu sua metade sem sequer tirar o gargalo da boca. Aí então desabou. Eu, de fato, nunca imaginei que ele pudesse fazê-lo. Eu detesto ordem e regularidade tanto quanto possível. Mais ainda, comida servida na hora exata, pessoas entrando e saindo de acordo com o relógio, tudo limpo e claro e no horário. O simples pensamento disso tudo faz-me querer destruir tudo à minha frente. Eu sinto como se minha pele estivesse sendo tirada do corpo. Será que eu poderei usar a pele de alguém? O julgamento foi todo com uma tabela, divulgada pelo promotor. Você realmente esperava que nós acreditássemos que um homem que tem levado uma vida rigorosa por causa de sua diabetes, adquirida ainda na infância, fosse apostar sua vida numa garrafa de uísque? Aqui estão as barras, todas aquelas barras colocadas regularmente, em intervalos precisos, aqui na prisão, em Murderers Row. Essas barras que acabarão por me deixar louco.